O Marcelo teria que dar alguma explicação também. Senhor Marcos, seja bem-vindo, um grande amigo aí, né? Te respeito muito. O senhor terá 5 minutos para expor sua ideia e depois mais 2, se o plenário aprovar esses 2 minutos, se o senhor desejar pedir, tá bom? Sim. Boa noite a todos. Eu, acompanhando os processos licitatórios da Prefeitura, o processo licitatório do SAI, a respeito do tapa-buraco da cidade, ele prevê uma forma de executar o projeto. Foi licitado 4 mil metros quadrados de remendo. Nesses 4 mil metros quadrados de remendo, teria que fazer um recorte, uma caixa de 20 centímetros de bica, 5 centímetros de massa. A empresa não fez esse serviço. Ela não fez e não faz. E o contrato já está se extinguindo, já está terminando. Só ela não colocando essa bica, que é a pedra com pó de pedra, ela economiza num contrato de R$ 149.697,24, ela economiza o valor de R$ 53.760. Fonte, a única fonte que temos na região de pedra, que é a basalto. O telefone de lá, se alguém quiser o contato, 3867-2828, o contato é Andresa. Isso para mim isso aqui é corrupção. Para mim isso aqui não tem outra definição a não ser corrupção. Conluio entre funcionários públicos, concursado, comissionado, que são destinados a fiscalizar a execução dos contratos e não fiscaliza. São omissos. Isso é corrupção. Tem outro, que é da Secretaria de Obras. Secretaria de Obras, ocorreu uma licitação lá, o processo é o 01/2014. O valor desse contrato é de R$ 1.488.000. A empresa tem que disponibilizar 9 funcionários. 9 funcionários. Ela tem que disponibilizar um caminhão truque para concreto usinado frio, é um caminhão truque, e para concreto usinado quente é um caminhão térmico. Não está tendo caminhão térmico, apesar de já ter o contrato assinado com essa mesma empresa que faz o tapa-buraco da prefeitura para fornecer a massa quente, mas não está ocorrendo, está só fazendo com a massa fria. A partir do momento que se faz um processo licitatório e exige das empresas participantes um caminhão truque, ela elimina automaticamente todas as outras empresas que não têm esse caminhão. Ela elimina, porque é o contrato faz lei entre as partes, tem que cumprir, apesar do secretário de obras discordar disso aí, e falar que ele cumpre o contrato da forma que ele bem entender. Eu não concordo com isso daí, não posso concordar, por isso que eu estou aqui, porque os vereadores, que eu sei, têm o poder de fiscalização, e tem que me ajudar nessa tarefa árdua, que inclusive, eu estava lá na Secretaria de Obras, ele falou: o senhor tira o seu carro de dentro da Secretaria de Obras, que o senhor não pode entrar com esse carro aqui, eu não posso ser um cidadão. Empreiteiros entram não com carro, entra com o que quiser lá dentro, fala o que quiser, mas tudo bem. E que eu não tenho o direito de fiscalizar o serviço da prefeitura, eu acho isso aí também errado. Além de não ter as pessoas, as 9 pessoas que estão no contrato, não ter o caminhão que pede no contrato, a mesma não faz o requadramento, a varrição, a caixa, que é para pôr a massa, a compactação mecânica, né? E quando o remendo for de grande dimensão, tem que usar uma acabadora. Eu nunca vi essa acabadora aqui em Pedreira, apesar de fazer tudo. O que eu vejo é 3 funcionários e mal motorista jogando capado em cima do caminhão. Isso eu vejo bastante. E eu vejo um caminhão toco. Além de o caminhão ter um custo menor de operação para a empresa que ganhou o certame, ela não pode utilizar esse caminhão porque ela é divergente do objeto que foi licitado. E objeto divergente do licitado não se admite em processo licitatório. Aí, o que eu peço aos vereadores?
que exerçam sobre essas empresas uma fiscalização sobre essas empresas, porque o rombo está sendo muito grande. Aí, eu já vou ir para o último tópico meu, que é o tópico 3, que é o direcionamento das licitações. O direcionamento das licitações se dá de que forma? Se dá da seguinte forma: a empresa idônea, eu solicito mais 2 minutos a plenário. Eu quero comunicar ao plenário, se concede mais 2 minutos. O senhor tem mais 2 minutos, né, com autorização do plenário, e tem lá o relógio lá para o senhor ir acompanhando os minutos. O direcionamento das licitações se dá justamente a empresa idônea que vem, ela sabe quanto custa 9 funcionários para ela. Ela não sabe que ela vai poder trabalhar com 4 funcionários. A empresa idônea, ela sabe quanto custa a operação num caminhão truque. Ela não sabe que ela vai ser favorecida em utilizar um caminhão toco, entendeu? A empresa idônea, ela acredita que ela vai ter que recortar, fazer a caixa de 3 centímetros, compactar. Ela acredita nisso daí. Então, ela dá o preço justo. E a empresa que é favorecida nos processos licitatórios, não favorecida no processo licitatório que o Alexandre faz lá embaixo, não, é favorecida na execução do contrato, Aí, as empresas que vêm com boa intenção não conseguem praticar um preço desse, que nem o contrato do SAI. Como que uma empresa consegue assinar um contrato de 149 mil reais, sendo que se for só para ela pôr a bica, ela vai gastar 54 mil. Aí depois tem massa, tem funcionário, tem caminhão, tem cola, tem um monte de coisa para usar. No contrato do SAI, no contrato da prefeitura, a prefeitura dá tudo. Da massa, da pedra, da cola, dá tudo. E se gasta 1.488.000 reais fazer esse serviço que eu tenho nojo de passar na rua e andar por cima disso aí. Porque dá vergonha de saber que está gastando 1,5 milhão de dinheiro público e não fazendo nada. É um negócio impressionante, mas está acontecendo. E faz desde 2010 que eu venho nessa batalha. Desde 2010, as mesmas coisas. O modo operante é o mesmo, tudo a mesma coisa. Então, o que eu solicito aos vereadores é uma fiscalização. Senhor presidente, até gostaria que fosse possível continuasse aí para a gente ter mais conhecimento. Senhor presidente, eu também concordo com o pedido do vereador Mesmo Niego. porque eu tenho algumas Marcelo perguntas. concorda até, também, que é o controlador aí? Coloque em votação, presidente, por favor. Eu colocaria em Pela ordem. votação o que os senhores vereadores acham. Ele pode falar mais 1 Que- minuto, 2 minutos, só 2 minutinhos para concluir o Senhor presidente, eu pensamento dele. gostaria que fosse aberta após a explicação do Marcos, para que os vereadores Eu gostaria possam até de fazer algumas perguntas. fazer perguntas. Então, não gostaria que fosse limitado o tempo, porque o assunto gera algum certo... Uma Uma porque delicadeza, inclusive, uma das perguntas que eu vou fazer depois para o senhor Marcos, é onde ele cita o nome de 2 vereadores. Sim. Que aproveitar a presença dos No- 2 de frente com o e nome depois cidadão. outra. Se eu não me engano, o senhor fez uma denúncia gravíssima aí. Gravíssima. Gravíssima. Fiz denúncia gravíssima e tudo que eu estou falando aqui, eu possuo prova disso aqui. Prova. Essa Porque é uma há das tempo eu venho perguntas. acompanhando. Isso. Eu vou no buraco, eu cavoco o pé, eu ponho a trena, eu meço, eu tiro foto, eu faço tudo. Então, eu não estou falando besteira, eu estou falando coisa séria. Eu não disse que o senhor falou besteira, mas pelo contrário, eu te conheço, eu sei, nós estamos juntos até desde 2013. Eu entendo, Marcelo, entendo. Bom, o Marcos, o tempo esgotou. Mas como ele está fazendo uma denúncia muito grave, eu acho que seria importante ouvir ele mais uns 2 minutos, né, Marcelo? O que você acha? Então é importante, porque o senhor está fazendo uma denúncia. Sim, uma Então denúncia. eu procuro que o senhor seja bem breve, finalizar a sua denúncia. A minha denúncia é sobre isso aí que eu falei. Tapa buraco do SAI e da prefeitura. Está ocorrendo de forma irregular. Aí, no item 3 aqui, eu falo que o direcionamento das licitações se dá mais especificamente nas locações de máquina, de caminhão, essas coisas. E dá mesmo. Como que uma pessoa pode ter um equipamento que ele vende a R$220 a hora na rua,
como que ele pode trabalhar 100 com a prefeitura? Um equipamento que ele trabalha na rua, R$120, como que ele pode trabalhar 45? Tem rolo, não tem nem o que ver que tem coisa errada. Não tem nem o que ver, não paga o óleo diesel. Não é que não paga o óleo diesel, não paga. Entendeu? Do equipamento, não paga o óleo diesel. Um equipamento que custa R$220, ele não tem R$120 de lucro. E um equipamento que custa 120 na rua, ele não pode ser locado por 45. É impraticável no mercado. É aí justamente que se direciona o processo licitatório. Porque se eu ganhar o processo licitatório, sabe o que acontece? Fiscalizam a empresa, porque da empresa não consegue cumprir o contrato, e além de tudo ela paga 20% de multa. E por que essas empresas não pagam 20% de multa? Que não cumpre o contrato? Não cumpriu, tem que pagar. E o 20% é de 1.488.000. O que falta é fiscalização. O processo lá, eu participei, Marcelo já participou comigo, não tem nada de errado no processo licitatório. O processo licitatório é correto na lei 8.666. O problema está na execução do contrato. A execução do contrato acaba com qualquer empresa. Acaba com qualquer empresa. Seu Mauro, alguns vereadores querem fazer alguma pergunta? Eu gostaria, Sim, eu gostaria. presidente. Pode começar, né? Eu gostaria do senhor Marcos, que aqui ele faz 3 apontamentos aqui, né? 3 graves denúncias aqui. Sim. Eu gostaria de souber se há uma possibilidade, até de solicitar de você, um documento bem discriminado com esses valores que você, como você chegou, Sim. e até mesmo instruído. Acho que você cursa direito, né? Sim, tô. E até mesmo instruído, com fotos e tal, Sim. que é passível de uma CPI isso, né? É justamente o que eu propunha. Realmente tomar um depoimento meu e transformar isso em termo, com toda a minha documentação, Exatamente. pelos vereadores, e realmente fazer uma Senhor fiscalização. Não, mas eu gostaria Porque- de algumas fotos que Sim, você dispõe tem, e tal, e gostaria que o presidente transcrevesse até, está sendo gravado, né, o senhor presidente? Transcrevesse na íntegra e disponibilizasse para os vereadores. Eu gostaria de ter uma cópia. Senhor Marcos. Eu acho muito importante o pedido do Nieri, viu, doutor Rafael, né? Para nós E colocar... gostaria do Já Mas com eu acho mais que a sugestão urgência, então seria, ao término aqui, doutor, o senhor pegar o depoimento dele, por escrito. Não E- é necessário porque é transcrita a ata. Já Então, tudo ele- bem, mas pega o depoimento dele, aí ele assina o documento. Já tem. Já tá. Já está tudo que eu Já, no deferimento já consta para transmitir na íntegra o depoimento dele. Isso, mas vou além. Eu estou solicitando também que ele traga aí um documento mais Definido. minucioso, ô Marcos, Sim. que é já instruído com as cópias das fotos, e esses valores, até como você chegou, até para auxiliar a gente aí nos caminhos certos aí, tá? Tá. Senhores Marcos, vereadores, deixa eu só- eu senhores quero fazer vereadores, eu pergunta. como presidente já defiro, certo, a constar na íntegra, conforme pedido do vereador Nieri, do depoimento do senhor Marco. Senhor Marcos, seria um dos meus pedidos que se o senhor tivesse a foto dos caminhões, os números de funcionários, tudo, mas já foi feito pelo vereador Nieri. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco melhor até o porquê, e os 2 vereadores que foram citados, o senhor Manuel Souza Oliveira, líder do prefeito, é quem aqui fala pelo prefeito, é o que consta para a pessoa desse cargo, e o vereador Marcelo, nosso segundo secretário, o senhor diz aqui que quando indagou o secretário, ele disse que não precisa cumprir o que está no contrato. Sim. Gostaria que o senhor explicasse melhor, e os 2 vereadores também nos dessem uma explicação, porque são os fiscalizadores que estavam junto com o senhor. E é o atual secretário ou o ex-secretário? Isso, é por isso o detalhamento. O atual secretário, Júlio Nobre. O senhor poderia relatar como foi essa conversa depois dos 2 vereadores, por gentileza? Sim. Eu cheguei na parte da manhã, na Secretaria de Obras, e o caminhão não tinha nem chegado. Aí eu entrei com o carro lá dentro, como eu sempre entrei lá dentro com o carro. Sempre entrei lá. Gostei debaixo da árvore, conheço todos os funcionários da prefeitura. Inclusive E o senhor tem prestou serviço até na manutenção uma vez de um veículo lá. de um caminhão MUC. Isso, eu lembro porque eu encontrei o senhor lá à época. De um caminhão MUC. Eu prestei serviço. Aí, fui debaixo da árvore lá, que eu conheço todos os funcionários, tenho um bom relacionamento com todos. Aí, eu estava lá
debaixo da árvore, chegou o secretário. Ele falou: o senhor, faz um favor, retira seu carro daqui de dentro, que o senhor não pode ficar com esse carro aqui dentro. Retirei o carro lá dentro, né? E nesse mesmo momento que ele mandou retirar o carro, ele falou assim: que você não me ajuda em nada. Você não me ajuda em nada. E você tem as fotos, porque antes desse acontecido, a Rubrema que ganhou, a Pavimenta que ganhou esse contrato da prefeitura. E quem começou a executar esse contrato foi a Novo Mundo. E eu peguei esse caminhão dentro de um supermercado, tampando buraco dentro do supermercado Pedreira. O senhor tem essas fotos? Eu tenho testemunha. Pode Testemunha. ser. Inclusive, o secretário fez um boletim de ocorrência. Que esse caminhão estava dentro do supermercado, fazendo tapa-buraco dentro do supermercado. Ele fez um boletim de ocorrência. E ele me indagou por que eu não dei as fotos para ele. Entendeu? Me chamaram lá, e eu fui lá e constatei que o caminhão está lá. E eu tenho testemunha disso aí. Entendeu? Eu tenho testemunha. Aí, foi justamente nessa hora que ele falou para mim que eu não ajudava ele em nada. Mas eu não sei por que eu preciso ajudar ele. Eu não preciso ajudar em nada, sendo que ele sabe que ele estava fazendo um serviço regular dentro da propriedade particular. Aí o senhor está falando do Tules, certo? Não. Do Júlio mesmo, não é do Tules não. Aí ele falou para mim retirar o carro lá, e retirei o carro. Ele falou que eu não tinha o poder de fiscalizar. Mas como que eu não tenho? O poder constitucional que eu tenho de fiscalizar. Todo cidadão tem. Fui lá, falei, tudo bem, tirei o carro. Ele falou, liga para algum vereador amigo seu, para você, para a gente poder conversar disso daí. Aí eu liguei para o Marcelo, liguei para o Laurício. Aí eles foram lá. Marcelo foi lá, o Laurício foi lá. Na verdade, o senhor não ligou para mim. O senhor ligou para uma outra pessoa e essa outra pessoa ligou para mim. Quem foi mesmo? Não lembro, hein? Mas foi você que foi lá. Você e foi o Laurício. Aí, bom, chegou lá. Tivemos uma discussão lá dentro da sala. Até, inclusive, ele falou que ele não tinha mais nada a falar para mim. Falou que chamou eu quase de sem educação, né? Que eu não tinha mais conversa comigo. Mas também não tinha nem o que conversar mais. O cara estava lá dentro da Secretaria de Obras, com um caminhão fora do objeto especificado, porque ele contratou um caminhão de um modelo e aceitou outro lá dentro. Eu já tive problema com isso aí com o SAI. Mesma coisa, fizeram uma licitação no SAI, um caminhão 2014. O cara ia com um Chevrolet velho, Ford velho, um caminhão 2014 custa 150 mil, um Chevrolet custa 20. Então, quer dizer, não tem condição. Fui estar processado por causa disso, né? Mas tudo bem. E agora, o que mais o senhor queria saber? Não, agora eu gostaria do relato dos dois vereadores, do que eles presenciaram, até o porquê, senhor Marcos. O vereador Nieri está correto. Depende de como for, eu mesmo, depois do testemunho do senhor, que já está assinado. Sim. Tudo que o senhor está falando aí, já sou a favor, se os vereadores aceitarem, depois da ata transcrita, marcarmos uma reunião, convocarmos os secretários. Sim. E abrir uma comissão especial de inquérito, pedindo afastamento, inclusive, do prefeito. Sim. Porque se dois vereadores testemunharam esse fato, isso é uma coisa muito grave. Aí, inclusive, os dois prevaricam no cargo. Não, mas deixa eu falar o que aconteceu. Então, vamos lá. Eu começo depois do Laurísio. Eu cheguei no local lá, aí o Laurísio já estava com você lá, certo? Você explanou toda essa situação, você contou para a gente tudo o que ele já relatou para vocês. O que eu disse para o senhor? Vamos conversar com o secretário, ele está aí? Aí ele estava, né? Ou ele veio depois? Eu não me lembro. Ele estava lá. Estava. Nós entramos lá, o secretário estava nervoso, né? E ele começou a falar, e é verdade, ele falou isso mesmo. Ele falou assim, mas não é assim, eu não preciso. Mas ele estava numa briga pessoal ali, e depois foi na hora que eu falei assim, o que você está falando? Não foi mais ou menos isso? Que eu falei, o senhor não pode falar assim, não foi uma coisa assim, mais ou menos? Sim. Mas ele falou, mas Celoto, não é isso que eu quis dizer. Ele disse isso. Eu falei assim, você tem que aprender, você lembra que eu te disse, lembra que a gente participava, que o Tules, o maior problema do Tules é o que ele disse, que quando acontecia, por exemplo, algum problema de descumprimento no local, de um tapa-buraco, por exemplo, ou qualquer outra coisa, ele não autuava essas empreiteiras. E aí o Tules, naquele início, como assim, como ainda eu tinha amizade na administração, a gente acreditava, mas muda. Pedimos em outros editais caminhões
Se a gente for contar aqui, são muitas as situações. O problema que este vereador, não tomou uma atitude mais séria naquele momento, eu tinha em mente duas coisas. Resolver o problema ali, que ficou uma pendência do secretário rever, ele falou isso para mim lá, que ele iria rever, e eu disse mais uma coisa para o senhor, que o senhor levantasse, porque o senhor apontou outras documentações, eu falei, olha, eu falei, o que eu falei para o senhor? Faz tudo isso por escrito, porque eu vou junto contigo, Sim. Coisa que eu disse, mas o senhor não fez nada disso. Eu não fiz justamente porque eu quero os vereadores, que são os fiscalizadores do dinheiro público, junto comigo. Para que eu vou sozinho, eu no Ministério Público, sozinho? Só para esclarecer. Não, tem os vereadores aqui. O senhor estava presente, eu não sei se o senhor estava presente nos últimos momentos de conversa com ele. Eu disse, olha, você precisa pôr no papel, porque nós estamos batendo já faz tempo nessas coisas, você vem junto comigo, você disse que tinha informações, ainda você falou assim para mim, você quer apostar que eles vão ir lá na minha casa agora fazer uma fiscalização X? Tanto que eles foram, porque realmente foram. Aí eu falei, agora é a hora. E eu fiquei esperando uma documentação que o senhor também pudesse me apresentar. Então, é nesse sentido que eu não estou me esquivando, muito pelo contrário. Aliás, eu já disse para o senhor, e o senhor está de parabéns quando o senhor fala, preciso da ajuda dos senhores vereadores. Sim. Porque acontece muito disso. Fica eu, o Turco, ou o Laurísio, ou o Nieri, ou o Dr. Jairo, sozinho numa luta. O que o senhor falou hoje é importante. E não se preocupe que a documentação vai ter que ser criada na marra agora. Sim, não, tem que criar. É isso. Só eu não quero fazer o processo sozinho. Eu tenho representação. Não, agora o senhor conseguiu pelo menos aqui, que eu senti, uns 5 vereadores ou 6 com o senhor. Deveria ser os 9. Deveria ser os 9. Pelo menos, eu não estou falando em nome de todos, é que eu não tenho visão para todos. Isso é enriquecimento sem causa. Uma empresa que ganha um dinheiro que não é devido a ela, é enriquecimento sem causa. Ela não pode. Senhor Marcos, eu queria ouvir o Laurício. O senhor me dá licença? Faço das minhas palavras as palavras do Marcelo, que nós chegamos no local na ocasião, e do início, quando nós chegamos lá, a primeira coisa que nós constatamos lá, que estava o início de uma briga pessoal. É verdade? Estava uma briga pessoal. Nós somos testemunha disso, e o Marcelo, estava eu e o Marcelo junto. O que acontece? Gerou uma discussão lá, porque o secretário queria umas fotos que ele tinha tirado do tapa-buraco dentro do supermercado, que ele queria as fotos que o secretário fez um BO e queria prova, e não sei lá, estava a discussão. O que a gente, na ocasião, a gente propôs? Para você arrumar documento, trazer a documentação, cobramos do secretário, no momento que a gente estava discutindo, cobramos dele para esclarecer tudo isso, e foi isso que aconteceu. E desse dia para cá, você não falou mais nada. Acabou ali. Inclusive eu saí, acho que você ficou lá ainda, né? Eu saí, fui embora e... Eu sou uma das pessoas que acompanham muito de perto o Marcos. O Marcos é um grande cidadão. Só um minutinho, Marcelo. Não tirando. Mas olha, só para concluir uma coisa importante. Eu já venho dizendo para você de uma dificuldade que a gente tem, né? E dessa dificuldade, muitas vezes, é as pessoas acreditar que o vereador pode fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo, desde que não tenha o comprometimento pelo menos de 3. Quando nós fizemos 3 vereadores que assinaram um documento aqui para uma CEI do Consaúde, abriu-se um inquérito, inclusive, até onde eu sei, está se apurando novas coisas em relação ao Consaúde. Então, nós precisamos de mais gente. Ficava naquele momento, eu não sei se o senhor se recorda, ficava eu e o senhor dando soco em pontas de facas. Muitas vezes o senhor também não me entregava a documentação, certo? Sim. Nós ficamos de fazer outras atividades no sentido de fiscalização. Nós não conseguimos fazer porque dependíamos muitas vezes de uma pessoa e essa pessoa era o senhor. Não estou tirando, o senhor sempre foi um lutador, mas também temeroso, como eu também, acreditando que de repente eu fico sozinho. E isso eu já falei para todos, que eu não levanto bandeira e depois ficar sozinho, não ter quem a gente poder recorrer. Senhor Marcos, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe se está tendo subseção desse contrato? Está tendo subseção? Aditamento, você fala? Não, subseção. Vamos supor, a empresa X ganhou quem presta o serviço. Subcontratação, a empresa Y. Nesse caso do supermercado, houve. Porque é o contrato 01/2014.
que esse contrato que estava dentro do supermercado é o contrato 01 de 2014. Era a Inclusive, empresa Monte Azul, se não me falha a memória. não é Monte Azul, não. O Monte Azul já foi embora faz tempo. Ficou um certo tempo sem operação de tapa-buraco. Aí quem ganhou foi essa Pavimenta. A Pavimenta ganhou 2 licitações aqui em Pedreira recentemente. Ela ganhou uma licitação de tapa-buraco e ela ganhou uma licitação de fornecimento de massa. Ela ganhou. É ela mesmo que presta serviço ou é outra empresa que presta Agora serviço? é ela que está prestando serviço. É ela que está prestando serviço agora. Mas no começo, ela começou a se prestar o serviço com a construtora Novo Mundo. Então, quem ganhou a licitação foi uma e quem Sim. exerceu o serviço foi outra? Sim, isso aí acontece diariamente. Eu participei de uma licitação como cidadão. Certo. Eu não consigo trabalhar no preço que essas pessoas trabalham. Eu participei como cidadão. Quem Tanto é que é aberto ao público. ganhou 3 objetos, Bombonato, Mônica, né, Ecoterra. 3 objetos Nova Terra e 3 objetos Camparini. Eu vejo, eu fui lá no Boiago, está tendo uma obra lá, numa canalização lá. Quem ganhou a pá carregadeira foi a Nova Terra. A pá carregadeira de quem estava trabalhando lá, isso foi semana passada, era da Camparini. Quem ganhou o caminhão, truque, Nova Terra. Quem está trabalhando, Camparini. Eu não sei por que faz licitação. Indaguei até o Alexandre na porta da prefeitura, pode chamar ele, ele é testemunha. Conversei com ele, parabenizei ele pelo trabalho e falei que o problema dos contratos públicos, eles são na execução. O problema está na execução. É notório, é conhecimento de todo. Inclusive na rua Antônio Cassiane Filho, na casa do senhor Vicentini, eu fiquei lá uns 15 dias para eles fazerem um buraco, para eles fazer um tapa-buraco. Fiquei em cima. Tentaram utilizar a máquina do SAI, tentaram fazer 1000 falcatruas lá. O prefeito, ele tem conhecimento, ele foi lá na obra e eu expliquei para ele, o secretário explicou para ele, o fiscal explicou para ele, mas não adianta explicar ali. Explica ali, virou a costa para outra coisa. Eu tenho que ficar andando atrás desses caras o dia inteiro. Eu não posso ficar andando o dia inteiro atrás deles. Mas é dessa forma que se executa. Bom, muito obrigado. Eu só quero fazer mais 2 perguntas. Muito obrigado. A Unieri quer fazer a pergunta. Você tem, assim, de momento, o número das licitações aí? Né? A do SAI eu tenho em casa, porque eu salvo todos os processos. Qual o prazo que você precisa para apresentar essas documentações? Até quando? Porque nós só temos mais uma sessão, é isso? Não, já entra em recesso. Já vamos entrar em recesso. Só para agosto. Não, mas... Não, mas porque vai até dia 15, né? A Câmara aqui, para começar o recesso. Mas ele pode protocolar aqui na Secretaria da Câmara. Não, mas então, problema. qual é o prazo, Marcos, que você precisa? Olha, coisa de fotos, essas coisas é coisa rápida. Isso aí, essa semana ainda, hoje é segunda, até quarta-feira eu deixo toda a documentação aqui. Só que eu pediria que não tivesse a mesma conclusão que o Marcelo participou. Peço mesmo, encarecidamente aos vereadores, porque eu fiz um processo lá no SAI que, meu Deus, foi uma aberração aquilo lá. O advogado começou a intimar as partes de forma errada. Não, vai ser aberto. Respeitou o procedimento. Chegou lá no fim, o juiz, o advogado da outra parte, julgou justamente a nulidade em cima disso daí. Que nem foi falado aqui. O senhor pode ter certeza. Fizemos já uma comissão especial de inquérito, aonde tinha 4 vereadores que nunca tinham participado de nenhuma e não conseguiram com nulidade em lugar nenhum. Sim. Agora, pelo que eu estou sentindo, mais vereadores com experiência se interessaram pela matéria. Sim. Do senhor trazer documentado, fundamentado, sim, o senhor pode ter certeza, ninguém vai deixar acontecer uma nulidade. Sim. Por isso que até o que o Nieri disse, qual é o tempo que o senhor necessita para que esteja protocolando aqui a Câmara todos os documentos? Que após isso, eu tenho certeza que nós, vereadores, se reuniremos, mesmo se for em recesso, para estar tomando uma iniciativa. Sim. Deixa eu só fazer são muitos documentos que o senhor tem lá. Se necessitar xerox,
não sei, até para uma questão de economia, o senhor autoriza ele está reproduzindo aqui, ficando com os documentos, porque você não vai deixar os originais, é isso, né, gente? Está autorizado, pedido. Se você precisar, com xerox, alguma coisa, se reproduz aqui. Só que você precisa... Sim. Né? Ô, Marcos, A maior parte das provas são fotos. Só mais uma o processo dúvida. licitatório todos têm acesso. Mas vou juntar o processo licitatório também. O senhor disse que desde 2013 está acontecendo algumas possíveis irregularidades. Se conversou muito, tentou se ajeitar muito, inclusive é que nem eles estavam tirando foto de um crachá. Eu participei para eleger essa administração que está lá, entendeu? Apesar de ter me arrependido e muito, por causa que eu tinha um trabalho de combate à corrupção, entendeu? Aí eu me envolvi nessa, apesar de não ser filiado ao PT, eu sou filiado ao PMDB. Eu não sou filiado ao PT, mas participei, ajudei então, de uma forma. houve assim até, como o inclusive, ajudou, Marcelo ajudou. Inclusive da Monte Azul teve alguma coisa que o senhor tem informações? Por que essa pergunta? Para a gente ter uma data para começar o nosso processo investigatório. Se formos abrir o leque, sim, queremos... tem muita coisa. Mas a pergunta é quantos dias o senhor precisa, até quarta-feira né? eu protocolo aqui todos os documentos que eu tenho. Até quarta-feira eu protocolo. Do que o senhor falou pra gente, pelo menos, né? Porque depois, numa comissão, nós vamos abrir o leque, com certeza. Eu não Só sei... para ficar, então, registrado, caso ocorra um pouco a perca de prazo, até o dia 13 o senhor consegue protocolar tudo aqui na Câmara? Por que eu estou colocando essa data? Porque, às vezes... quarta-feira fica muito recente. Dia 13 ainda a Câmara está em trabalho, não está em recesso. O senhor tem 7 dias para juntar tudo, fazer o documento como Nieri. Eu tenho que protocolar até quarta-feira, porque a semana que vem eu não estou aqui. Eu tenho que protocolar mesmo até quarta. Então, os documentos meus são coisas simples, está tudo arquivado. É só... É melhor. Aí o senhor faz o relato como Nieri. Sim. Tudo bem. E é de conhecimento de todos, viu? É conhecimento de prefeito, secretário, fiscal, inclusive nesse contrato da prefeitura, o fiscal é o secretário, é o mesmo, o fiscal é o secretário, porque o que aconteceu nessa administração que eu vejo? Os secretários viraram prestadores e os prestadores viraram secretário, acabou, não teve alteração no quadro, foi isso aí que aconteceu, é notório, é conhecimento de todos, é isso aí. Tudo bem. Estou satisfeito pelas respostas, obrigado. Eu acho que já todos os vereadores fizeram a pergunta, foi respondido. Quero dar uma explicação para todos que estão presentes. Eu só queria que isso ficasse como forma de registrado como forma de denúncia. É denúncia. É só isso meu pedido. Sim, pode. Porque a palavra livre se transformou em denúncia. Então eu gostaria, senhor Marcos, que fizesse todo esse protocolamento e tudo que vai fazer aí, mas em forma de denúncia. O vereador Mone, até porque venceu os 7 minutos, continuou respondendo a pergunta do vereador. Por que o senhor continuou falando? Porque o senhor Pascoal, por exemplo, apresentou aqui os caminhos que devem ser tomados do que está ocorrendo. O Marco é o seguinte, apresentou uma denúncia para o Poder Legislativo tomar as providências. Esta foi a razão que o senhor Pascoal foi cumprido o regimento, certo? Sim. E o Marco continuou falando, porque o senhor apresentou uma denúncia. Sim. Essa é a razão. Muito obrigado, viu, Marco, da sua presença, viu? E a casa está sempre de portas abertas para ouvir os senhores que ocupam a tribuna livre, certo? Sim. Eu convido para todos se levantem. Agradecemos a Deus sua proteção nos trabalhos que hoje desenvolvemos, reafirmamos nossa profissão de fé nos superiores destinos de nossa pátria, de nosso estado e de nosso município, para os quais auguramos sempre paz, justiça plena, ordem e prosperidade. Declaro encerrada a sessão.